Um aquarismo sem mistério, olê, olá. Eu chego lá. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom carnaval. Galera, o assunto que a gente separou para falar hoje: qual peixe possui mais cuidado com os filhotes? Eu estava vendo alguns documentários e lendo alguns artigos falando sobre o cuidado dos peixes com os seus filhotes. E aí eu resolvi selecionar alguns peixes para a gente estar falando da forma com que ele se reproduz, e o tipo de cuidado que esse peixe tem com os seus filhotes. E aí a gente tentar definir qual peixe mais cuidadoso e evolutivamente qual é o método que melhor cuida daqueles filhotes, que maior garante a sobrevivência dos filhotes. Então dá uma olhadinha para cá. Eu separei aqui alguns amazônicos, tá? 4 ciclídeos americanos, porque todos eles, ou 99% deles, têm a mesma forma de criar os filhotes. Os africanos eu separei alguns porque de todas as espécies, lembra que eu falei no outro vídeo, os africanos são os que têm várias formas de criar os filhotes. Então existem vários métodos, dependendo do lago, Tanganica, Malawi, de criar os filhotes. E outros que eu vou representar aqui como carpa, japonês, molinésia, gupe, espada, plati, beleza? Galera, vamos lá, ó. Aruanã, pra mim, é um peixe realmente especial em relação ao cuidado com os filhotes. Vamos lá. A aruanã, como ela se reproduz? Ocorre da seguinte forma: você tem a fêmea depositando os ovos, o macho fertilizando e depois os dois, o macho e a fêmea. Isso é importante, tá? Para que a gente coloque aqui, ó, vamos botar aqui, ó, fazer uma divisão e criar aqui, ó, aruanã. Beleza? Aruanã, embora a fecundação seja externa, ou seja, da grande maioria dos peixes é assim, coloca os ovos, o macho fertiliza. Só que os ovos da aruanã, eles recebem incubação bucal. Ou seja, tanto o macho quanto a fêmea guardam os ovos na boca. Então, ó, primeiro ponto, esse carinha aqui ganha um pontinho da incubação bucal. Beleza, os filhotes eclodem. Os pais ainda tomam conta desses filhotes e eles têm uma caverna móvel, porque na verdade eu tenho a incubação bucal feita pelos dois pais. Isso é importante, então eu vou botar mais um ponto. A incubação é bucal e é feita pelos dois. Ponto. Depois que os filhotes nascem, o que acontece? Os pais tomam conta desses filhotes. E a ameaça de perigo, eles permitem que os filhotes voltem para a boca, tá? Isso também é típico da aruanã, elas protegerem a cria. Então, mais um pontinho aqui, ó. Incubação bucal, beleza? Os dois protegem os filhotes e os filhotes podem retornar para a boca. Então, a aruanã, ela é bem protetora com os seus filhotes. Quando a gente fala de disco, e aí, quem sabe, o disco também tem um carinho especial com os filhotes. Só que, ao contrário da aruanã, qual é a diferença? O disco, ele coloca os ovos, a fêmea, o macho fertiliza e os dois ficam tomando conta dos filhotes. Só que esses filhotes, eles ficam expostos ao meio. Então, geralmente, quando os ovos ficam expostos ao meio, há uma maior produção de ovos. Isso é característico, porque se eu tenho uma garantia que os ovos vão ficar guardados e protegidos, eu produzo menos. Se os ovos vão ficar expostos, sujeitos à predação, tem que produzir maior número para garantir que alguém sobrevive. Então, o disco, ele não tem essa incubação bucal, ele põe os ovos, então não é pontinho. Porém, os dois cuidam da prole. Então, ó, os dois cuidam da prole, proteçãozinha. Segundo ponto importante é que o disco permite com que os alevinos se alimentem do seu muco. É uma forma, se a gente colocar um entre aspas, é um mamífero dando nutrientes para o filhote. E aí o que acontece?
Como o disco permite que os filhotes, os dois pais, se alimentem do muco, cabe a gente dar uma boa alimentação para que esse casal ele reponha esse muco. Beleza? Então é mais um ponto que o disco tem um nutriente que o filhote precisa extraído do próprio músculo. Isso é uma vantagem, pelo menos nas primeiras semanas ali de vida. Então, um pontinho para o filhote. Aqui, ó. Só que ele ainda está atrás da aruanã, porque depende da proteção dele para afastar. A gente está falando de método. Além do peixe que mais cuida dos filhotes, aquele casal aqui que a gente vai botar que garante uma melhor sobrevivência dos filhotes. É o que mais cuida e é aquele que garante uma melhor sobrevivência para os filhotes. Quantos filhotes vão ficar mais vivos? Qual é a porcentagem que vai permanecer em maior quantidade? Então aqui a gente tem, ó, os dois protegem e alimentação. Aqui incubação bucal, os dois protegem e eles ainda tomam conta abrigando os filhotes na boca. É bom. A arraia, gente, eu vou botar a arraia aqui, ó. Ao meu ver, ela só tem uma vantagem. A arraia, né, como a maioria dos peixes cartilaginosos fazem, elas têm fecundação interna. O macho tem um clasper que introduz o sêmen direto na fêmea. E aí essa fêmea, ela tem uma forma de proteger os filhotes bem tranquila, porque os filhotes vão ficar dentro dela, né? Então a fecundação e o desenvolvimento é interno. Então a gente pode botar aqui, ó, um pontinho e para por aí, gente. Para por aí. Na verdade, não é que a arraia queira ficar com os filhotes dentro. No processo evolutivo, o desenvolvimento é dentro dela. Tranquilo? Então, na verdade, aqui, o único ponto que esse filhote ganha é que ele se desenvolve totalmente dentro do corpo da fêmea. Beleza? Isso é muito bom. E quando ela solta o filhote já está totalmente desenvolvido e pronto para caçar sozinho. Então isso é muito bom, porque o filhote, embora pequeno, ele já está pronto para caçar. Mas se a gente for falar de cuidado com os filhotes, não tem. A mãe simplesmente solta os filhotes e vai embora. É um estranho para ela. Então, um pontinho só. Esse cara aqui, o capela, ele tem um método interessante. Ele é um peixe pequeno, um peixe amazônico. E aí o casal, quando eles se encontram, olha o que eles fazem. Eles ficam nadando lado a lado, eles procuram uma folha fora da água. E aí eles saltam juntos, grudam na folha, ela desova, ele fertiliza e volta para a água. Eles repetem esses processos durante algum tempo, né, até que a desova termine. E aí os pais zelosos, né, ficam fora da água, dando tapinha com a cauda, para que a água mantenha aqueles ovos úmidos. Então eu vou botar aqui embaixo, o capela merece. O capela entra aqui, ó. Vou botar aqui. Para quem quiser procurar... Então o capela, ele tem o primeiro cuidado, que é procurar um local fora da água. Isso é uma forma como eles são pequenos, eles não conseguem proteger, a gente está falando de Amazônia, os filhotes de predadores, então, opa, vou colocar o filhote fora da água. Interessante, então é uma forma de se preocupar, tá? Então ele coloca os filhotes fora da água e já vou dar a pontuação única, tá? O fato dele colocar os filhotes fora da água e cuidar dos ovos ali. Então eles são pais zelosos. A primeira preocupação é procurar um local fora e depois eles ficam ali dentro da água jogando água para que aqueles alevinos possam se desenvolver. Beleza? O ovo eclode, cai para dentro da água e os filhotes levam esses pais para um local melhor, tá? Mas o cuidado que eles vão ter depois é mínimo. Então eu vou deixar esses dois pontinhos aqui para o capela. Mas é bem interessante a forma com que eles fazem isso. É uma estratégia evolutiva show de bola. Então aqui temos os representantes amazônicos. Os ciclídeos americanos, galera, eu vou botar aqui, ó, a galera que é Cichlidae. O que acontece? Normalmente, eles produzem uma grande quantidade de ovos. Muitos ovos. Falar do amazônico, por exemplo, o Oscar se encaixa nesse padrão aqui de baixo. O tucunaré, e aí vem os americanos em si, Jack Danielson, Flowerhorn, citrinelos, labiatos, cubanos, jaguar, todos eles fazem da seguinte forma: a fêmea desova, o macho fertiliza e eles ficam de prontidão ali, tomando conta dos filhotes, até que eles deixem o estágio de alevino para o estágio de peixe em si.
Porém, ao meu ver, embora eles sejam pais extremamente zelosos, a única coisa que eles fazem é essa proteção com os filhotes. Tá? Só existe essa forma de proteger. Eles vão ficar nadando e o pai vai proteger. Ponto. Então, se a gente for pegar cuidado, estratégia evolutiva para melhor cuidar dos filhotes, os ciclídeos americanos eles não estão tão avançados assim no processo evolutivo. Tá? Lembrando que isso tem a ver com o meio ambiente no qual eles vivem. Tá? Não é que o peixe vai mudar a estratégia, não. Isso é evolução, seleção natural, processo de mutação. Mas a única coisa que o ciclídeo americano faz é colocar os ovos e vamos tomar conta. Tá? No máximo deslocar o filhote de um lado para o outro com a boca, mas não tem proteção bucal, incubação bucal, não tem nada disso. Então eu vou botar para os ciclídeos americanos, e aí você pode colocar para o Oscar, também que é amazônico, para o tucunaré, beleza? E os ciclídeos africanos? Galera, os ciclídeos africanos tem esse cara aqui chamado de Calipteros. Esse Calipteros é um africano pertencente ao lago Tanganica. E ele é bem interessante, porque olha o que acontece. Esse carinha aqui, vou botar aqui, ó, Calipteros. Olha que ponto interessante. Todos esses agora, aqui anteriormente, só pode ter uma fêmea. Esse Calipteros, malandro, olha o que ele faz. Ele faz no fundo do lago, ele coleciona várias conchas de caracol, caramujo mortos. Então ele faz um fundo de conchas. E em cada concha daquela ele abriga uma fêmea. Então isso é uma vantagem. Ele pode ter várias fêmeas. Tá? O único problema é quando um macho resolve roubar uma concha que já desovou dentro. Né? Uma fêmea que desovou dentro da concha de um macho. Aí vem um outro macho e rouba aquela concha, sem saber que tem uma fêmea dentro. Ele vai expulsar aquela fêmea. Mas, se a gente for parar para analisar, o Calipteros ele é um peixe bem interessante, porque ele pode ter um harém de fêmeas. Segundo ponto, que dentro dessa concha, os filhotes estão protegidos, porque eles se desenvolvem ali dentro. Tá? Eles não têm, esses africanos aqui, o Calipteros, ele não tem incubação bucal. Ele utiliza a concha como se fosse a boca. E ele pode deslocar essa concha para outros lados. Então, ó, tem várias fêmeas e a proteção é na própria concha, tá? E eles vão cuidar dos filhotes ali. Então tem a proteção também dos pais. Então, embora esteja na concha, tem a proteção dos pais. Mas não é uma incubação bucal, porque ali ele precisa pegar a concha e levar para o outro lado. Numa fuga rápida, acaba ficando os filhotes ali dentro. Na minha opinião, ainda não supera a incubação bucal. Aqui, ó. Campango, tá? É um bagre, né? Que vive no lago Malawi. Então, vou botar aqui, ó, esse campango. E dizem que esse peixe é considerado o peixe mais inteligente do mundo. E aí eu vou te dar algumas estatísticas, né? Algumas estatísticas não. Algumas teorias que fazem a crer que esse peixe é o mais inteligente do mundo. Esse peixinho aqui, ele sincroniza a reprodução dele com a época de chuva, que é a época que as larvas de mosquitos estão eclodindo. Então tem essa preocupação. Tá aqui, ó. Sincronizar. Segundo ponto, ó, alimenta os filhotes. Como assim ele alimenta os filhotes? Esse peixe, caso a época de chuva atrase um pouco, para que os filhotes não morram, a mãe sai para comer, tá? Ela sai para caçar. Mas ela volta e esse nutriente, ela produz novos óvulos, óvulos não fertilizados. E aí libera pelo ovo opositor, como se fosse uma espécie, né, de mamar para o peixe, mas são ovos. E os filhotes, eles vão se alimentar daquilo dali. Então, ela tem essa preocupação. Além de sincronizar a eclosão dos ovos dela com a eclosão dos ovos dos mosquitos, ela tem a capacidade de produzir óvulos não fertilizados para nutrir o filhote. Isso é um avanço muito importante, porque eu não conheço uma espécie de peixe que faça isso, mas esse bagre faz. E outro ponto, protege os filhotes. E outro ponto,
leva os filhotes para caçar junto com os pais. Então os filhotes ficam no ninho, mas às vezes eles trocam, né, buscando pequenos crustáceos que estejam no chão. Isso é um ponto importante também, tá? Esse cuidado. Então até então aqui, se a gente for observar, né, em relação ao campango, se a gente puder relacionar, alimenta os filhotes, reprodução do ciclo, né, com a época de mosquito, e ela cuida dos filhotes. Vou botar isso aqui que é o mais importante. São os 3. Né? O fato de eles irem buscar alimento para os filhotes, isso não é uma forma de proteção, é só uma forma de passar isso adiante para a espécie. Ponto. Então aqui, 3 e 3. Mas aqui é incubação bucal. Aqui não. Os filhotes, os ovos ficam expostos e eles tomando conta, tá? Então, ficar exposto, a meu ver, é pior do que ficar guardado dentro da boca. Então, embora esteja empatado aqui, a gente tem que analisar depois no final qual que é mais interessante para a espécie. Só que esse campango, né, lá no lago africano, por que tem tanta diferença na forma evolutiva? Porque é uma corrida, é um lago muito populoso, com diversas espécies. Então, o tempo todo aquilo eu precisando melhorar minha estratégia de reprodução, beleza? Existe uma outra espécie de bagre que é parasita do campango. Ah, mas por que tu botou esse bagre? Porque na verdade, gente, é óbvio que ele não vai ganhar isso aqui, o cuidado com os filhos, em si dele cuidar. Mas o fato dele se preocupar ao ponto de colocar a prole para que ela seja bem sucedida, mesmo que seja com outra espécie, é uma forma de cuidado. O cuco faz isso, ele coloca os ovos no ninho de outros pássaros, o ovo dele eclode primeiro, expulsa os outros filhotes, mata, e os pais cuidam daquele filhote que é de outra espécie. A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa espécie de bagre, ela aproveita o frenesi de reprodução dos campangos e joga os ovos ali junto com o do bagre. Então esse bagre parasita joga os ovos misturados com o campango. O campango bonitinho protegendo a ninhada, adivinha qual é o ovo que eclode primeiro? Desse bagre. Eclodiu, ele vai comer os ovos dos campangos e os campangos vão tomar conta, tá, dos ovos desse bagre parasita. Então é uma estratégia evolutiva importante, porque esse bagre parasita ele é muito menor e ele arruma 2 guardiões, mas não tem cuidado com a prole, não é um cuidado que ele tem com a prole, ele dá para outro ter, escolhe, por isso que ele não vai entrar no top aqui. Já esse ciclídeo africano, que eu não consegui pegar o nome da espécie no documentário, porque ele não deu o nome da espécie, ou pelo menos eu não consegui perceber, né? Eu voltei algumas vezes, mas não consegui pegar esse nome, mas existem algumas espécies de ciclídeos africanos que fazem o seguinte. Por que eu botei protocooperação? Porque o campango, os filhotes eclodiram, aí tem um monte de bagrinho lá e eles tomando conta. Os peixes ficam com 1 metro, 1,5 metros, eles tomando conta. Aí vem uma espécie de ciclídeo africano com a boca cheia de ovos, cheia de alevinos, e solta os alevinos no ninho do campango. Muitos, muitos. Na verdade, são tantos filhotes que você imagina que o campango vai comer. E, inesperadamente, sabe o que o campango faz? Ele aceita o filhote daqueles africanos, né? Por alguns motivos. São filhotes tão pequenos que não vão agredir os filhotes do campango. E aí, olha que estratégia evolutiva sensacional. O campango deixa os filhotes dos alevinos ali, por quê? Se vier um predador, aqueles filhotes de africano fugindo distrai o predador para os filhotes do campango. O campango ganha. Por outro lado, o africano também ganha. Porque como o africano é um peixe pequeno e ele botou os filhotes perto de um peixe grande, aqueles filhotes de africanos ganham a proteção do campango. Então, se eu tenho 2 ganhando, eu tenho uma coisa chamada de protocooperação. Os 2 ganham, tá? Mas é uma relação não obrigatória de protocooperação, tá? Outros ciclídeos africanos. Esses outros ciclídeos africanos têm uma incubação que eu mais gosto, na minha opinião, é a mais eficaz. Mas tem seu lado negativo, ó. Que eu vou botar aqui, ó. Outros africanos. Aqui, ó. Vou botar africanos. Qual é a vantagem? Ah, o africano tem incubação bucal, sensacional. A fêmea bota o filhote, o macho fertiliza, ela guarda os filhotes na boca. Só que o macho mete o pé. Aqui são 2 tomando conta. Aqui só a fêmea fica com os ovos na boca. Lembrando, gente, esses animais que ficam com incubação bucal passam um período de desenvolvimento sem comer.
Para isso eles acumulam e comem bastante antes. Mas você tem uma fêmea, ponto, que guarda sozinho os ovos, né? Então, se for ver bem, é só a fêmea cuidando dos filhotes na boca. Uma vez que ela solte os filhotes da boca, né, eles podem retornar, ainda há esse cuidado momentâneo. Mas depois das primeiras semanas que eles adquirem um formato, ela simplesmente larga e vai embora, tá? Então, de ponto positivo para mim, os africanos, seria a fecundação, né? Perdão, a incubação ser bucal, mas para por aí. E é muito mais vantajosa do que aquelas que os ciclídeos fazem de só tomar conta dos filhotes que estão expostos. Então, a incubação bucal, evolutivamente, ela surge no momento da história para fazer com que se garanta uma maior sobrevivência das espécies. E com isso, esse cara aqui de cima gasta muito mais energia para produzir muito mais ovos. O de baixo produz menos ovos, gasta menos energia. E a taxa de sobrevivência desse carinha aqui de baixo é muito maior do que o da de cima. Beleza? Continuando. Existe uma outra espécie de bagre também, parasita. E olha o que ele faz. Quando os ciclídeos africanos estão reproduzindo, esse bagre se mistura, joga os ovos. Aí quando a fêmea vai catar o ovo dela fertilizado, cata do bagre. E aí dentro da boca da fêmea eclode o ovo, o filhotinho do bagre. Primeiro, que extermina todos os filhotes dos africanos. E a fêmea de africano fica tomando conta de bagrinhos. Aí quando ela cospe, saem 4, 5, 6 bagres. Totalmente diferente do formato dela, mas ela continua tomando conta. Beleza? Então é isso que eu tô falando, galera. Só para notificar vocês, aquele acompanhamento que a gente estava fazendo ali, do acará do Congo, do Boca de Fogo, eles comeram as crias. Eu também não consegui entender o motivo, que não há estresse, não havia um confronto o tempo todo ali. Mas o que eu pude perceber é que o casal de Congo e o casal de Boca de Fogo, eles estavam próximos na toca. E aí as duas ninhadas eclodiram quase que praticamente juntas. E aí eles ficavam disputando entre si e um roubando o filhote do outro e tomava conta. Filhotes que eram da mesma cor, e se não for também eles vão tomar. Isso é muito interessante, né? Ao invés de eles comerem, eles acham que os filhotes deles foram para lá e eles começam a pegar e a tomar conta, né? Eles brigam entre si, mas eles tomam conta dos filhotes juntos. É muito engraçado isso, né? Um roubando o filhote do outro. Foi só para manter vocês atualizados. Aqui em cima, gente, para mim, são um dos que menos têm cuidados. Por exemplo, a carpa, os japoneses, simplesmente eles soltam os ovos, o macho fecunda e segue sua vida, os ovos são levados pelo meio, eclodem, né? Por isso uma grande quantidade de ovos é produzido, não há nenhum tipo de cuidado da carpa e do japonês com os filhotes, tá? Fecundação externa, a fêmea desova, o macho fecunda e os ovos são levados. Então, para mim, não recebe nada. A Molinésia, o Guppy, o Plati, eles têm uma estrutura e realizam fecundação interna, né? Eles jogam o sêmen dentro da fêmea, a fêmea fica cheia de ovos dentro dela, fecundado, e aí ela é uma espécie de vivipariedade. Na verdade é ovovivíparo. Os ovos ficam dentro dela, eclodem dentro dela e ela vai liberando filhotes, que é uma miniatura dela. O único cuidado que ela tem com o filhote, sabe qual é? Nenhum. A única vantagem da Molinésia para a carpa é que a Molinésia, os filhotes ficam dentro. Só sai de dentro dela, já pronto para nadar, uma miniatura. Ela não tem cuidado nenhum, inclusive elas mesmas vão comer o filhote. O de cima, nem dentro ela carrega, ela solta os ovos e fertiliza e pronto. Beleza? Galera, então eu quero agora levantar uma enquete de votação. Na minha opinião, desses peixes que eu coloquei, aquele que tem o maior cuidado com o filhote, aliado com uma forma de proteção que garante bastante sobrevida dos filhotes, uma maior porcentagem de filhotes vivendo, é esse daqui, a aruanã. Porque a aruanã, os ovos ficam na boca, os filhotes eclodem, os dois tomam conta e eles podem retornar para a boca até que atinjam um tamanho que sejam liberados. Então, ao meu ver, esse carinha, ele ganha de todos os outros na forma com que cuida, com que fertiliza os filhotes. E eu quero que você comente aí embaixo qual que você acha que garante uma maior
vivência dos filhotes, uma taxa de sobrevivência maior dos filhotes. Tá? É óbvio, independente do bem, se a gente fosse analisar o peixe isoladamente, esse aqui ele tem um maior cuidado, evolutivamente tem melhores estratégias. E o ciclídeo africano, embora tenha só um palitinho aqui, o fato de ser incubação bucal, a taxa de sobrevivência dos filhotes é muito maior do que a do ciclidae, tá? Então, assim, é óbvio, tem um campango que alimenta os filhotes, sim, mas eu digo de taxa de sobrevivência, tá? Eu acho que dos aruanãs, de acordo com esse ponto que a gente levantou, eles são mais zelosos com o filhote. Então, galera, Aquarismo Sem Mistério fica por aqui. Dá o teu like aí se você curtiu o vídeo, assina o sininho. E faltam, cara, 70 inscritos para fazer 1000. Vamos fazer essa campanha, fechar 1000 inscritos pra gente ter nossa primeira live. Vamos? Então, galera, bom carnaval para vocês aí. Espero que vocês estejam curtindo. Deixe os comentários aí embaixo. Até o nosso próximo vídeo e